Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi abrir meu coração e trazer um assunto que muitas vezes a gente evita, mas que precisamos encarar de frente. Como vocês sabem, eu vivo o dia a dia da rotina de cuidadora da minha mãe com Parkinson. E muita coisa que eu vejo por aí me faz refletir sobre como a nossa sociedade trata a velhice. Eu andei vendo algumas reflexões sobre idade da solidão, e isso me atingiu em cheio. A gente escuta muito dizer que a velhice é o tempo de descanso, mas na prática muitas vezes é o tempo em que as perdas se acumulam. E a perda do convívio do trabalho, é o afastamento dos amigos, e infelizmente até o preconceito. O etarismo que coloca o idoso de lado. Mas será que a velhice precisa necessariamente ser sinônimo de solidão? Hoje eu decidi trazer uma série de pontos que eu fui reunindo para a gente conversar sobre como transformar essa fase em um tempo de mais dignidade, presença e principalmente afeto. E para você entender a importância de cada minuto desse nosso encontro de hoje, eu dividi o nosso vídeo em etapas muito importantes. Nós vamos passar juntos por 1. A dor invisível que não aparece em nenhum exame de imagem. 2. A dor de passar despercebido e ser lentamente esquecido pela própria família. 3. Os sinais silenciosos de que um idoso está sofrendo. 4. O perigo de uma casa que fica cheia de coisas, mas vazia de presença. 5. Como as visitas são uma verdadeira proteção para a saúde física e mental. 6. Os motivos pelos quais a ciência comprova que presença é remédio. 7. O poder de uma pergunta simples como: me conta como foi o seu dia? 8. O forte contraste de como o tempo passa rápido para quem está ocupado, mas arrasta para quem está esperando. 9. E finalmente, como identificar e evitar o maior de todos os abandonos. Vem conferir com a gente de um por um. Quando nós pensamos em envelhecer, a primeira coisa que costuma vir à mente das pessoas são as dores físicas. E a dor na coluna, a dificuldade para andar, o cansaço, que chega mais rápido. Mas existe um tipo de sofrimento que é mais silencioso e profundo. É o que nós podemos chamar de a dor invisível do envelhecimento, diferente de uma fratura ou de uma taxa alta de glicose. Essa dor não aparece em nenhum exame laboratorial, nenhum médico consegue diagnosticá-la em uma tomografia ou no raio-x. Ela acontece do lado de dentro, bem no fundo da alma. É a dor de se sentir deixado de lado, a dor de olhar ao redor e perceber que a rotina mudou, que o telefone toca menos e que o convívio com as pessoas que faziam parte do dia a dia foi diminuindo. Muitas vezes a sociedade foca tanto em medicar o corpo do idoso que se esquece de olhar para o coração dele. E o pior é que, por não aparecer em exames, essa dor emocional costuma ser ignorada ou confundida com rabugice ou coisa da idade, mas não é. É um sofrimento real de quem está enfrentando perda silenciosa todos os dias. Por isso, compreender que o envelhecimento traz bagagens emocionais pesadas é o primeiro passo para que possamos, de verdade, oferecer um acolhimento real. O que torna essa dor invisível ainda mais dolorosa é o fato de que, muitas vezes, ele passa completamente despercebido dentro de casa, pela própria família. Não é por maldade. A verdade é que a correria do dia a dia, o trabalho, os compromissos e as preocupações com a nossa própria rotina acabam criando uma espécie de barreira. Nós olhamos, mas não enxergamos de verdade o que está acontecendo ali, bem do nosso lado. A gente se preocupa se o idoso tomou o remédio na hora certa, se almoçou bem, se a consulta médica está agendada. Nós cuidamos da parte prática do corpo, mas nós esquecemos de perguntar como está a alma. E é aí que mora um dos sentimentos mais devastadores da terceira idade, a sensação de ser lentamente esquecido. Imagine o que é para alguém que passou a vida inteira sendo o centro das decisões, cuidando dos filhos, trabalhando, sendo ativo, de repente perceber que o mundo continua girando em alta velocidade lá fora, enquanto o seu próprio mundo parece ter parado. É ver a casa cheia, mas se sentir isolado. É notar que as conversas acontecem ao seu redor, mas ninguém o inclui nelas. Esse isolamento sutil machuca profundamente, porque faz a pessoa sentir que, embora ainda esteja fisicamente presente, a sua história e a sua voz começaram a perder a importância para aqueles que ela mais ama. A grande armadilha da solidão na terceira idade
é que ela quase nunca faz barulho. Nós muitas vezes ficamos esperando que o idoso nos diga explicitamente: estou me sentindo sozinho ou preciso de atenção, mas a realidade é bem diferente. A maioria deles não reclama, eles não querem ser um peso, não querem incomodar e por isso guardam esse sentimento para si. O que acontece na verdade é uma mudança sutil no comportamento que nós precisamos aprender a ler. Eles começam, aos poucos, a falar menos. Se antes contavam história ou opinavam sobre as decisões de casa, agora preferem o silêncio. Eles começam também a esperar menos das pessoas. Param de pedir companhia para ir a um lugar. Param de insistir por um minuto de conversar. E, infelizmente, começam a se acostumar com a ausência. Esse silêncio prolongado não é satisfação, é resignação. É quando a pessoa aceita que aquele espaço isolado é o único que sobrou para ela. Se você convive com um idoso e percebeu que ele está cada vez mais calado, que já não cobra a sua presença ou que parece apenas assistir a vida passar sem participar dela, liga o sinal de alerta. Esse isolamento voluntário é, na verdade, um pedido de socorro silencioso que nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir. Se pararmos para observar com atenção, ao longo dos anos, as casas vão se enchendo de marcos de tempo. São fotografias antigas, nas paredes, lembrança de viagem, móveis que carregam histórias e armários cheios de objetos acumulados uma vida inteira. A casa fica cheia de coisas, mas infelizmente, com o passar dos anos, esse mesmo espaço vai se tornando cada vez mais vazio de presença. Os filhos crescem e constroem suas próprias vidas. Os netos têm suas rotinas corridas. Os amigos da mesma geração vão se distanciando ou partindo. E aquele ambiente que antes era barulhento, cheio de risadas, conversas e movimentos, passa a viver em um silêncio constante. O idoso se vê cercado por objetos que lembram o passado, mas sentem uma falta desesperadora de vida no presente. E essa ausência de convivência, esse vazio de rostos, de abraços, de conversas olhos no olho, machuca profundamente. É um tipo de sofrimento que desestrutura e que, como muitos relatam, chegam a doer muito, mais do que qualquer limitação do corpo ou dor física, porque a dor física a gente trata com remédio, mas o vazio da falta de presença só se cura com afeto, com o tempo dedicado e com a certeza de que você ainda faz parte da vida de alguém. Existe algo fundamental nessa dinâmica, pouquíssimas pessoas conseguem perceber ou dar devido valor. O impacto real da nossa presença na biologia e na mente de quem está envelhecendo. Quando nós tiramos um tempo da nossa semana para visitar um idoso, para sentar com ele e ouvi-lo, nós não estamos fazendo apenas uma boa ação ou um simples gesto de carinho e consideração. Ir ao encontro deles é, na verdade, uma forma poderosa de proteger a sua saúde. E isso não é apenas uma força de expressão ou um pensamento romântico. A própria ciência já comprova esse fato através de inúmeros estudos ao redor do mundo. O isolamento social e a solidão prolongada disparam no organismo do idoso níveis altíssimos de estresse, o que enfraquece o sistema imunológico e acelera o declínio cognitivo. Por outro lado, quando aquele idoso recebe visitas, conversa, sorri e sente querido, o cérebro dele reage positivamente. A presença ativa estimula as conexões cerebrais, mantém a mente mais ágil, melhora a memória e ajuda a afastar problemas graves como a depressão e a ansiedade. Portanto, estar presente na vida de um idoso é literalmente oferecer a ele um remédio preventivo que nenhuma farmácia vende, o remédio do convívio e do afeto. Quando dizemos que a convivência protege a saúde, estamos falando de dados concretos de efeitos reais do dia a dia. Estar no meio de outras pessoas, conversar e participar da rotina social reduz drasticamente o risco de 3 grandes vilões da terceira idade. O primeiro deles é a depressão, que muitas vezes começa justamente com o isolamento e o sentimento de não ter mais utilidade ou relevância. O segundo ponto é o declínio cognitivo. O cérebro humano precisa ser estimulado para continuar ativo. E nada estimula mais a mente do que uma boa conversa, né, mãe? Lembrar de histórias, rir e interagir. Sem isso, as funções cerebrais vão se tornando lentas. E o terceiro fator ainda mais grave é que a falta de contato social acelera a evolução de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. O isolamento acelera o avanço dessas condições, tirando a qualidade de vida do idoso muito mais rápido. Olhando para tudo isso, nós chegamos a uma conclusão, que é muito simples, mas de um impacto gigantesco. A sua presença na vida de um idoso funciona, de fato, como um remédio. Não é um remédio químico que você compra na farmácia e dá em gotas ou comprimido, mas é um tratamento diário, feito de atenção, afeto e minutos bem aproveitados ao lado de quem precisa de nós. É ou não é muito? Por isso que a gente conversa, né? Por isso que a gente tem que ouvir, brincar, sorrir, né? Eu gosto de conversar.
mexer com ela. Então, se você tem um idoso também em casa, conversa com ele, escuta, deixa ele falar. Eles gostam de falar. É para isso que ela está aqui, ouvindo tudo que eu estou falando, porque ela é um exemplo de que tudo que eu estou falando é verdade. Eu pesquiso, a gente estuda, e aí ela concorda, porque ela vive na pele a idade do idoso, né? Mas graças a Deus que hoje é diferente, né? Do que antigamente. Vamos continuar? No final das contas, nós precisamos compreender que manter a saúde de quem está na terceira idade vai muito além de dar os remédios nos horários certos ou levá-los às consultas médicas. Manter o idoso verdadeiramente vivo por dentro, existe algo que não pode ser comprado em nenhuma farmácia. Existe interesse real pela vida dele, pela história dele e pelo que ele sente. Às vezes, tudo que aquela pessoa precisa para resgatar a alegria e o sentido de vida é um gesto simples, mas que hoje em dia se tornou muito raro. É ter alguém que puxa uma cadeira, sente bem do seu lado, olhe nos seus olhos sem pressa, sem ficar olhando para a tela do celular e pergunte de coração aberto. Me conta, como foi o seu dia hoje? Como você está se sentindo? Essa pergunta simples tem um poder transformador fantástico. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o idoso, sem precisar usar palavras complicadas, que ele ainda é importante, que a opinião dele tem valor e que a presença dele ali faz a diferença no nosso mundo. É esse tipo de conexão que devolve a dignidade, que avalia a existência e que alimenta a alma de quem muitas vezes só precisa saber que ainda é escutado e amado por aqueles que estão ao seu redor. Né, mãe? Por isso que eu fico escutando, né? Ó, ela disse que eu fico escutando ela. Tem hora que eu digo, pode falar que eu tô escutando. Se você ainda tem o privilégio de ter um idoso na sua família, seja seu pai, sua mãe, um avô, uma avó ou um tio querido, eu convido você a parar um instante e guardar essa frase no seu coração. Nós precisamos entender que o tempo funciona de maneira completamente diferente, dependendo do momento de vida em que estamos. Para quem está no auge da vida profissional, cuidando dos filhos, resolvendo problemas e cheio de compromisso, o tempo voa. Os dias parecem curtos demais, as semanas passam em um piscar de olho e a gente vive reclamando que falta horas no dia para dar conta de tudo. O tempo corre para quem está ocupado. Mas do outro lado da moeda, para quem já se aposentou, para quem tem limitações para sair de casa e vê a rotina desacelerar, o relógio funciona num ritmo completamente diferente. O tempo passa muito mais devagar para quem está apenas esperando o telefone tocar, esperando uma visita que foi prometida no final da semana, esperando alguém para chegar do trabalho, para ter com quem conversar por 5 minutos que seja, aquelas 24 horas do dia que para nós parece passar num sopro, para o idoso que enfrenta a solidão pode parecer uma eternidade. Uma tarde inteira olhando para as paredes ou para a televisão em silêncio é um tempo pesado que arrasta e cansa a mente. Por isso, quando puder, lembre-se de que o tempo que você acha que não tem pode ser o maior presente que você pode doar para quem tem tempo até demais sobrando na solidão. Né, mãe? Esperando por quem não vem, né? Muitas vezes, quando nós pensamos na palavra abandono, a nossa mente imagina uma situação extrema, um idoso morando sozinho, em um lugar isolado, ou alguém que foi deixado em um hospital e nunca mais recebeu visitas. Mas a verdade é que nós precisamos encarar de frente é que o mais doloroso abandono não é esse abandono físico ou geográfico. O abandono mais triste acontece silenciosamente dentro das casas, quando as pessoas estão perto fisicamente, mas a presença real deixa de existir. É aquele idoso que divide o teto com a família, mas passa o dia inteiro invisível. As pessoas moram na mesma casa, mas não se olham, não conversam, não compartilham a refeição de verdade. Estão todos no mesmo ambiente, mas cada um isolado no seu próprio mundo digital ou nas suas próprias preocupações. Esse abandono afetivo desintegra a alma, porque faz a pessoa se sentir um peso ou um objeto no canto da sala. Mas o motivo de estarmos conversando sobre isso hoje não é para trazer culpa, e sim consciência. O ponto mais importante de tudo que falamos até agora cabe nesta frase. E isso você ainda pode mudar. A boa notícia é que o afeto e a atenção não dependem de grandes heranças ou de recursos financeiros imensos. Dependem de decisões. Mudar essa realidade está totalmente nas suas mãos. Você pode escolher, a partir de hoje, transformar os momentos vazios em momentos de presença real na vida de quem precisa do seu cuidado. Fica a dica. E para encerrar nossa reflexão de hoje,
eu quero te fazer um pedido muito especial. Se as palavras que nós conversamos aqui de alguma forma tocaram o seu coração, se fizeram você lembrar de alguém, ou repensar a maneira como lidamos com o tempo e com os nossos familiares, não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe este vídeo, envie para os seus filhos, para os seus amigos ou para aquela pessoa que você sabe que precisa lembrar da importância do afeto e da atenção hoje mesmo. Ao espalhar essa mensagem, você nos ajuda a quebrar esse silêncio que envolve a solidão na terceira idade. Nós precisamos lembrar o mundo, todos os dias, de uma verdade simples, mas fundamental. Todo idoso, sem exceção, merece ser visto, merece ser acolhido e merece ser ouvido. Eles dedicaram uma vida inteira construindo caminho para nós. E o mínimo que nós podemos fazer agora é garantir que o caminho deles seja cheio de dignidade e presença. Muito obrigada por caminhar comigo nessa reflexão até o fim. Não se esqueça de deixar o seu carinho aqui nos comentários, se inscrever no canal para continuarmos juntos e, acima de tudo, tira um tempinho hoje para dar aquele abraço ou fazer aquela ligação para quem está esperando por você. Um beijo muito carinhoso no seu coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E só mais uma coisa, aproveita o hoje, porque amanhã a cadeira pode estar vazia. Né, mãe? Aproveita hoje, porque a cadeira que tá aqui pode ser depois aquela lá, ó, vazia. Aí vai ser tarde demais. Deus abençoe e tchau, tchau.